Bom dia a cada uma e a cada um. Senadora Fátima Bezerra, querida amiga, Ministro Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, o Ministro Emanuel Pereira, que representa o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, senhor Antônio José Barros Lavenhagen, senhora Ana Maria Cavalcante Maranhão Fagundes, senhor Haroldo Maranhão Bezerra Cabral, senhor Roberto de Oliveira Monte, que é o presidente da Comissão de Centenário de Djalma Maranhão, professor José Willington Germano, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e autor do livro Pé no Chão Também se Aprende a Ler, de Pé no Chão Também se Aprende a Ler, e senhora Clara Raíssa Pinto de Góes, filha de Moacir de Góes. Eu quero dizer, senadora Fátima, que quando a senhora me falou dessa homenagem, é claro que eu pensei, eu não posso estar fora por diversas razões. A primeira é porque sou recifense e já era adulto, embora muito jovem, na época em que Djalma Maranhão foi prefeito de Natal. E eu acompanhávamos ali. Ele, Arraes, Pelópidas de Silveira, Jango, Brizola, eles faziam parte dessa constelação de heróis brasileiros para nós que representavam a esquerda no Brasil. Eu acompanhei. E eu sofri quando ele, como Arraes, como Brizola, Pelópidas, Jango, todos foram obrigados a deixar o país depois do golpe de 64. Eu tinha que vir aqui. Um recifense daquela geração. Mas também eu tinha que vir aqui prestar homenagem a esse homem nordestino que representa símbolo, que é um símbolo de alguns fatos. Eu vou citar 5 fatos. O primeiro é o compromisso com a educação, especialmente a alfabetização. Isso é algo muito especial. Não há tantos assim no Brasil. Até temos diversos que são defensores da educação, mas acham que a alfabetização é um detalhe para as crianças. E nem põe a alfabetização de adultos como algo fundamental. Muitas pessoas que eu respeito muito, e do ponto de vista lógico até tem razão, dizem que concentremos-nos na alfabetização das crianças, que a biologia cuidará de erradicar o analfabetismo, porque a longo prazo todos os analfabetos adultos estarão mortos e os que vierem da nova geração serão alfabetizados. Faz sentido lógico, mas não faz sentido do ponto de vista de direitos humanos. Alfabetizar é uma questão de direito humano, não de educação, quando se trata de adultos. Mesmo que a pessoa não vai ter mais nem meses de vida, nós temos que tentar alfabetizar por uma questão de direito humano, porque não ser alfabetizado no mundo letrado é uma forma de tortura. Alfabetizar um adulto é cumprir a lei de tortura nunca mais. O analfabetismo no adulto é uma forma de tortura. A mãe que não é capaz de ler a carta do filho escreveu uma carta. O trabalhador que não é capaz de ler o nome do ônibus. Quando eu fui ministro do presidente Lula, fiz o que a gente chamava um labirinto do analfabetismo. Era um galpão grande, um trailer, onde a pessoa entrava, qualquer um de nós, e ali ficava 1 hora como se fosse analfabeto. Você circulava pelas ruas de uma cidade sem saber onde estava. Sentava numa lanchonete sem saber o que pedir para comer, porque não lia o menu. Pedia um remédio e tomava sem saber se o remédio que você estava tomando era aquele mesmo, porque você não lia. Eu nem falo a bula, você não lia o nome. Lembro que andei por esse labirinto com o presidente Lula e Dona Marisa saiu chorando no final. Porque no final, se você conseguia percorrer tudo, no final tinha uma placa que dizia: você conseguiu chegar aqui, mesmo sem ler o nome do ônibus, mesmo sem saber o nome das ruas, agora você tem o direito de colocar a sua assinatura. E uma luz acendia e estava uma impressão digital. Era a hora que alguns choravam. Djalma
teve o compromisso com a alfabetização de adultos como poucos nesse país. Ele é um símbolo disso. Paulo Freire é o símbolo teórico. Eu diria que ele é o maior símbolo político da luta pela erradicação do analfabetismo no Brasil. Há muitos outros que são símbolo da educação. Eu ponho inclusive Brizola. Mas símbolo da luta específica pela erradicação do analfabetismo, Arraes foi importante, mas Djalma é o símbolo. Ele é um símbolo também da esquerda que luta por reformas, que não se contenta apenas com um salário maior para o trabalhador, que quer um sistema de saúde que funcione, um sistema educacional que funcione, um sistema bancário que sirva ao desenvolvimento do país, uma estrutura agrária que sirva à economia do Brasil, mas também ao bem-estar daquele que trabalha a terra. Por isso lutou pela reforma agrária. Ele foi um dos políticos das reformas. Ele é também um símbolo de métodos alternativos de governar. O modo petista de governar estava em Djalma em muitos aspectos, Fátima. Ele pensava, a ideia dos pés no chão é uma dessas ideias. As ideias da austeridade nas políticas públicas é algo novo que ele simboliza. Ele é também um símbolo da luta para enfrentar ditadores e opressores. E aí, pode-se dizer até que ele deu a própria vida, porque morreu tão jovem, no exílio. A própria vida ele deu, enfrentando. Poderia ter conciliado, como alguns fizeram, mas ele foi do time do Arraes, do time do Gregório Bezerra, do time do Prestes, do time de um conjunto de heróis que nós temos que não se curvaram, que enfrentaram, que brigaram. Mas, finalmente, ele é o símbolo também de algo que deve nos preocupar. Ele deve ser o símbolo para nós de que desde a sua saída do governo, 55 anos atrás, a gente não fez aquilo que devia fazer no Brasil. Continuamos com 13,2 milhões de analfabetos adultos. Lembrar de Djalma é lembrar o que a gente não fez depois que Djalma passou. Nós não fizemos o dever de casa do erradicar o analfabetismo. A diminuição nos últimos anos tem sido tão lenta que eu temo nunca conseguir comprovar ainda que a redução do analfabetismo que a gente conseguiu não foi por alfabetizar mais adultos. É porque eles morreram. E o que diminuiu é por conta dos que morreram. E não só porque nós alfabetizamos mais crianças hoje do que antes, mas ainda está aberta a torneirinha por onde pingam analfabetos adultos quando completam 15 anos sem escolaridade de vida. Se analisarmos a comparação entre o número dos que pingam e o número dos analfabetos que morrem, a gente vai ver que está aí a pequena diminuição que nós conseguimos no número dos analfabetos em proporção. Porque em números absolutos, hoje é provável que tenhamos mais analfabetos adultos do que naquela época. Provável, não sei, vou olhar isso. Ele é o símbolo de que nós não fizemos até hoje tudo aquilo que era preciso das reformas de base que esse país queria fazer, ansiava fazer, que o governo queria fazer e que os militares em 64 impediram. E nós não podemos mais jogar a culpa nos militares. Já faz mais de 30 anos que eles nos passaram o poder. E nós não fizemos ainda as grandes, profundas reformas de base. Até temos gestos de generosidade com os pobres hoje que não havia antes. Até temos algumas políticas educacionais positivas nos últimos anos. Até temos um sistema único de saúde que não tínhamos. Mas as reformas estruturais que assegurem não apenas uma ajuda aos pobres, mas a
saída da pobreza de fato, a emancipação do povo, que essa é a palavra que estava por trás daqueles homens, inclusive de Djalma, emancipação. A alfabetização é um gesto de emancipação. Esta emancipação nós ainda não conseguimos fazer. Por isso, eu quero encerrar lembrando uma pequena frase da senadora Fátima, quando ela falou: quantos mais a gente precisa que sigam Djalma. E esse é um evento que pode ajudar. Ao transmitir isso para o Brasil pela televisão, fazer com que muitos jovens descubram Djalma, entendam que houve isso, que teve um pensamento como o dele e uma ação política como a dele, e queiram continuar o trabalho que ele deixou incompleto, porque não deixaram, creio que com 40 e poucos anos, saiu da prefeitura, não deixaram que ele completasse, e que cabe a nós, pelo menos, inspirarmos os jovens para que eles completem. Viva Djalma Maranhão, viva todos os senhos, e viva esse grande símbolo da educação brasileira.